Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre simulação comercial. Hoje eu trago para vocês uma aula que vai falar sobre a vivência na simulação de jogos de empresas. Bom, sem maiores delongas, você sabe que aqui é o papo é reto, a gente rapidinho troca uma ideia sobre a aula. Então, quando a gente fala de vivência na simulação de jogos de empresas, nós estamos falando que o ambiente organizacional atual exige das organizações e de seus profissionais um elevado nível de capacidade e competência, tornando-os aptos não somente para desempenhar suas atividades, mas também para lidar com a acirrada concorrência. Então a gente sabe que a competitividade é muito grande hoje em dia e as empresas precisam cada vez mais estar engajadas nisso, buscando superar seus concorrentes. Assim, torna-se necessário o estabelecimento de um conjunto de competências técnicas interpessoais atingidas por meio do aprendizado e desenvolvimento. E esse aprendizado vai se dar através dos jogos, ou seja, da simulação de jogos de empresas. Bom, então qual é a conexão entre a vivência e os jogos? Então, Graminha, em 1995, assinala que as vivências podem ser compreendidas como momento vivido pelo grupo em atividades simuladas, semelhantes às suas realidades, que permite ampla participação e forte comprometimento com o aqui e agora. Então, eu já venho falando ao longo dessa série aqui sobre simulação comercial, que os jogos sempre existiram. A gente treina, a gente faz, né, o tempo todo esses jogos para que na prática a gente possa melhorar a nossa vivência e que na prática a gente possa superar a concorrência. Então, a conexão entre vivência e jogos, a gente pode observar aí, deixa eu pegar aqui o meu apontador laser virtual, que dentro do jogo a gente tem então a questão da simulação, onde ela vai inserir uma prática e dentro dessa prática nós temos a começando aqui dos objetivos e métodos dessa prática, as ações e decisões que vão ser tomadas dentro dessa prática, os resultados obtidos e os feedbacks, que é muito importante, e é aí que a gente verifica o aprendizado, tirando daí o aprendizado, então, para tudo que a gente pretende fazer no mundo real. Lembrando a vocês que cada vez mais os jogos estão digitais, né? Eu estava, então, nessa semana que passou agora com alunos de segundo, do ensino médio de jogos digitais. E a gente conversando, eles entendendo que aquela atividade deles era só para fazer jogos de computadores que eles jogam. Quando, na verdade, aqueles jogos que eles vão fazer lá, a gente está falando muito de metaverso ultimamente, esses jogos eles vão ser trazidos para dentro do ambiente digital, onde as empresas vão trazer todas as suas simulações, vão treinar seu pessoal, vão fazer tudo através desses jogos, e aí depois poder fazer a aplicação na realidade. Então, sem saber, eles já estão aí dentro, muito mais dentro da indústria 4.0 do que eles pensam que é só uma brincadeira de criar um joguinho lá e tal. Bom, o papel das vivências dos jogos nos jogos de empresa. Então, segundo Barsante e Pinto, 2003, ao citarem William, 1995, como integrante de um evento simulado, o participante aprendiz, antes um simples espectador de uma palestra, agora vive os acontecimentos, tem ativado em seu organismo os mesmos sentidos que antes já tinha, visão e audição, agora somados ao sentimento e às emoções que se sobrepõem durante a vivência. Daí a importância do que a gente fala hoje, né, dentro do ensino regular, das metodologias ativas, que não deixam de ser uma gamificação de tudo aquilo que está sendo ensinado lá na palestra, no dispositivo e tudo mais. E hoje isso está vindo cada vez mais a gente voltar para a prática da coisa, para a gente treinar, para a gente vivenciar aquilo que antigamente a gente só tinha aí, então, pela teoria. De acordo com William, 1997, os jogos, deixa eu tirar esse negócio daqui, os jogos de negócio se caracterizam como uma técnica alternativa e única de ensino, onde o participante pode assumir o papel ativo através do exercício virtual de funções e papéis no contexto
de atividades em grupo, desenvolvendo diversas competências de forma integrada e simultânea, tais como o intelectual, que é a criatividade, o pessoal e interpessoal, a perseverança e solidariedade, e a estratégia empreendedora e inovação. Bom, alguns benefícios, então, promovidos quando a gente consegue vivenciar esses jogos, consegue participar, a gente consegue estar lá, a gente consegue estar dentro de cada jogo. Então, o jogo é um instrumento que permite às pessoas exercitarem habilidades como autodisciplina, sociabilidade, afetividade, valores morais, espírito de equipe e bom senso, todos necessários ao seu desenvolvimento integral. Dessa forma, o jogo revela-se em um exercício que prepara o indivíduo para a vida, segundo Graminha, em 1993. É engraçado a gente ver isso, que antigamente a gente tinha muito jogo de tabuleiro, né? Ainda existe hoje, mas a gente, depois que inventaram isso aqui, o jogo de tabuleiro, né? Coitado deles. Bem, mas o que acontece? A gente podia vivenciar isso na prática com os outros colegas, né? Tinha jogos aí como Monopólio, Banco Imobiliário, que trazia a gente para o ambiente de negócios o tempo todo. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, mas, repito aqui, né? Eram jogos excelentes, totalmente analógicos, onde a gente podia simular a realidade e com isso aprender cada vez mais. Tenho certeza que teve muita gente que hoje se tornou aí empresários e tal, pode ter passado por esses tipos de jogos que faziam a vivência lá como na sua infância. Então, os possíveis benefícios e vantagens a partir dos jogos e vivências. Então, primeiro, a maior capacidade de compreensão de conceitos e mensuração de resultados. Então, nada melhor do que você vivenciar aquela teoria para entender melhor a teoria. Percepção da necessidade e dos benefícios da mudança de comportamentos e atitudes. Então, durante as situações que vão se apresentando, você pode estar analisando melhor seus comportamentos e sua atitude. Integração entre os agentes, ampliando o comprometimento com os resultados individuais e coletivos. Isso, antigamente, analógico era mais fácil que servia todo mundo, né? Hoje em dia, a gente está muito aí na questão... Alguém deu uma buzinada aqui, mas faz parte na questão da coletividade mesmo, né? Outra coisa, outro benefício, é o reconhecimento de potencialidades e dificuldades, promovendo o interesse pelo aprendizado e o desenvolvimento. Temos ainda também mais um possível benefício, que é o resgate do lúdico e do potencial criativo, ou seja, onde é permitido você fazer sem que sofra danos materiais, reais ali, mas você possa simular, permitindo a percepção de possibilidades para o enfrentamento dos problemas. Então, a gente vê que o senhor só tem benefício? Não. Então, na maioria, são benefícios quando a gente consegue praticar. A gente tem que praticar, né? Não sei se eu já falei isso em alguma outra aula, mas quando a gente fala do Oscar Schmidt, né? O melhor jogador de basquete do Brasil de todos os tempos. Quando ele fazia cestas lá, todo mundo falava que ele era mão santa, ele falava mão santa que nada, é mão treinada. E depois que todo mundo vai embora, ele ainda deu mais 10 mil arremessos na cesta para treinar a mão. Então você vê, ele simulava um jogo para que treinasse bastante, para que na hora do jogo ele já pudesse saber o que fazer intuitivamente, não ter que ficar parando muito para pensar, porque já estava treinado. Isso é muito importante, tá? Bom, as classificações dos jogos segundo Graminha 93. Então, Graminha classifica os jogos em jogos de comportamento, então voltados ao desenvolvimento de habilidades comportamentais, enfatizando questões como cooperação, relacionamento inter e intragrupal, flexibilidade, cortesia, efetividade, confiança e autoconfiança, entre outros. Quem nunca, né, participou de uma dinâmica aí comportamental para que a gente pudesse se entender e entender os outros. Essas dinâmicas a gente pode chamá-las de jogos também, que é onde a gente consegue ter uma percepção ali do que a gente pode fazer, do que a gente está fazendo, como a gente se sente naquele momento. Ele classifica também os jogos de processos, então voltados para o desenvolvimento das habilidades técnicas, envolvendo capacidades e análise crítica, planejamento, administração, negociação, comunicação e liderança, além de tantas outras. Eu costumo também estar passando para os meus alunos, principalmente quando a gente está no presencial, algumas dinâmicas
de jogos empresariais, justamente para a gente entender, a gente pensar, a gente ver como que aquilo pode funcionar para que a gente possa estar, então, buscando cada vez mais um melhor entendimento da situação que pode se tornar real um dia, e geralmente se torna. Ele também classifica como jogos de mercado, semelhante aos jogos de processo, porém voltados para a reprodução de situações de mercado que envolvem relacionamento com o ambiente externo, mercado, clientes, fornecedores, risco, concorrência, parceria e negociação em longa escala. Então, isso aí está muito atrelado também quando a gente faz alguns estudos de caso, né? Onde a gente pega ali, né, o jogo é o estudo de caso, a gente dá toda a contextualização e pede para que o aluno defina, decida em cima do que foi passado para ele. E depois a gente pode, todos os grupos reunidos, conversar sobre o que foi respondido por cada grupo e a gente chegar a um melhor entendimento do que poderia ser feito, tá? Então isso também é muito bacana, é muito utilizado pelos professores aí, principalmente no ensino superior. Bom, com relação aos modelos de vivências de jogos, segundo o Graminha 93 ainda, ele traz um modelo de vivências para abrir eventos, são voltados para a fase inicial das atividades em grupo, buscando minimizar o medo de errar, arriscar ou não agradar, promovendo assim a inclusão dos participantes. Então ele fala que dentro dos modelos, né, então o primeiro passo é quebrar o gelo, tá? É a gente deixar todo mundo à vontade, né? Eu gosto disso quando a gente fala de estudo de caso, que as pessoas ficam preocupadas, professor, vê se está certo. Não tem certo, não tem errado. Tem a percepção que a gente está enxergando do aluno mediante aquilo que ele está vendo, né, da sua vivência. Ele traz também jogos para a fase intermediária de eventos, então aplicados quando os participantes já estão familiarizados em si e com o processo. Inclui atividades que permitem o exercício do controle e a montagem do processo decisório. Então ele fala, primeiro, na hora de for fazer um jogo, primeiro dá uma dinâmica de quebra-gelo, depois que tiver todo mundo mais já dentro, mais à vontade, que a gente sabe, né? Fazer um treinamento de 8 horas, na primeira hora é todo mundo, quem é que está aqui, para mim não falar besteira, mas 2 horas depois já está todo mundo, depois do cafezinho, então é a hora que a gente pode entrar mais fundo um pouquinho nos jogos. Depois aí também ele traz como jogos de vivências vitalizadoras, indicados para momentos de reduzido interesse e de pouca motivação dos participantes, resgatando o pique do trabalho por meio de atividades divertidas e inusitadas, conectados ao tema central do programa. Gente, dificilmente a gente vê um treinamento de 4 horas, né? Geralmente, até o de 4 horas já é doído, né? Então, você imagina treinamentos que geralmente é o dia todo, porque a empresa precisa do funcionário, não pode liberar ele ficar uma semana fazendo isso. Né? E nem liberar todos os dias durante 4 horas ou uma semana. Então, faz tudo num dia só. Então, no primeiro você quebra o gelo, depois do cafezinho você já pode entrar na intermediária, mas depois do almoço é doído. E aí a gente precisa acordar, galera. E aí a gente entra com jogos mais vitalizadores, mais dinâmicos, mais de mexer mesmo. E aí ele traz no final aí os jogos de vivências para encerramento do evento. Buscam valorizar o término das etapas importantes, qualificando a produção do grupo, permitindo momentos de afetividade e espaço para feedbacks e despedidas. Então, é aquele início, meio e fim que a gente fala, onde você pega e as pessoas, né, vão ter todo o contexto de entrar até sair e toda aquela vivência. Isso maximiza, né, quando a gente usa todas essas técnicas, né, todos esses modelos, maximiza muito a pessoa lembrar. Às vezes ela vai lembrar do treinamento todo, quando ela associa que foi legal conhecer esse ciclano, que pessoa boa, ou naquele momento do cafezinho a gente riu demais, na dinâmica, cara, que dinâmica louca, tal. Sem perceber, a pessoa já está aprendendo e a pessoa já está pondo em prática aquilo que ela aprendeu. Bom, espero que tenha sido legal tanto para vocês como foi para mim estar aqui falando para vocês sobre vivência na simulação de jogos de empresa. E sempre que te colocarem no treinamento para você vivenciar um jogo, aproveita, cai de cabeça mesmo, que é isso que importa para o seu aprendizado. Fica aqui o meu agradecimento por você estar assistindo, meu grande abraço e até a próxima aula.